Boa noite a todos, eu me chamo Thiago, sou aluno aqui do Infinet, estou no segundo semestre do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Nesse nosso segundo semestre, uma das nossas matérias é Fundamento de Dados, onde nós estamos sobre a orientação do professor Alcione Santos. Essa apresentação aqui, ela tem o objetivo de resumir tudo que nós aprendemos durante esse semestre e como conciliar os conhecimentos adquiridos com os projetos práticos que nós desenvolvemos, sendo TP1, TP2, TP3, TP4 e TP5. Vamos ver o que nós aprendemos e recapitular alguns conhecimentos? Vamos lá? Como projeto de número 1, o nosso TP1, nós tivemos então um sistema que gerenciava tarefas. E para desenvolvê-lo, nós precisamos contar com alguns conhecimentos prévios, como o conhecimento básico da linguagem Python, né? O conhecimento em variáveis, tipo de dados, operadores, sintaxe básica da linguagem. Nós também passamos ali por um desenvolvimento um pouquinho mais complexo, como a estrutura de dados em Python, trabalhando com listas, dicionários. Também aprendemos sobre como utilizar as funções na linguagem Python e sobre também a teoria da modularização de projeto, que é quando a gente pega um sistema grande, divide ele em módulos pequenos para que a gente possa desenvolver funções específicas para compor o sistema completo. Como assim? Vamos a um exemplo. Nós temos ali a função de adicionar tarefas. A gente pega essa função, tira ela das demais funções, que seria listar tarefas, remover tarefas, editar tarefas e etc. A gente tira então uma função, que no nosso caso aqui, no nosso exemplo, é a função adicionar tarefas, e desenvolve ela individualmente, para que depois, no final, através de um menu, a gente possa acessar a função que a gente quiser. Perfeito. A gente trabalhou também com entrada e validação de dados e o controle de fluxo. Quando a gente olha para a metodologia usada no TP de número 1, eu separei ela em duas partes. Primeiro é o planejamento e a estruturação, onde a gente definiu o objetivo, a gente meio que mapeou quais eram as funcionalidades necessárias que a gente precisava implementar neste projeto. Separamos também a estrutura de dados, quais são os dados que iremos receber, o tipo de dados, a formatação de dados, as validações de dados, né? Uma tarefa não pode ser um número. A gente não pode ali simplesmente criar uma tarefa vazia e etc. E por fim, a gente organizou as nossas funções, né, nos códigos ali, e também criamos o nosso menu de navegação. A segunda parte foi a implementação e a execução de todo o planejamento e de toda a estruturação do nosso TP1. Perfeito. Quando nós vamos então para a análise do código, eu peguei um código em específico aqui que resume bastante de todos os conceitos que nós utilizamos aí durante todo o desenvolvimento dos sistemas de gerenciamento de tarefas. Nós vamos ter então aqui uma função que ela é marcada pela nomenclatura def, que sempre vai indicar o início de uma função. Def é uma palavra reservada do Python para indicar as funções. Nós temos então o nome da função, que é adicionar tarefa. Essa função vai receber como argumento uma lista, que foi nomeada como lista de tarefas, que vai servir para armazenar todas as nossas tarefas, todas as tarefas informadas pelo usuário. Aqui nós temos uma docstring, basicamente definindo, né, resumindo o que essa tarefa faz, qual que é a funcionalidade desta tarefa, né, desta função. E perfeito. A nossa função, então, ela vai iniciar com uma variável que vai receber e vai armazenar a tarefa digitada inserida pelo nosso usuário. Para a gente receber essa informação, a gente utiliza a função input, que ela permite ali, ela cria um campo de entrada para o usuário, onde o usuário vai digitar ali a sua tarefa. Perfeito. Depois de ter recebido essa informação, esse dado que foi inserido pelo usuário, nós vamos pegar a nossa lista de tarefas, que foi passada como argumento na nossa função, e vamos aplicar a ela o método append. O que que esse método faz? Ele basicamente inclui, né, insere, a gente pode descrever assim, desta maneira, insere todo o conteúdo que está dentro da função, que no caso aqui é dentro daquele parênteses.
O que que está dentro daquele parênteses? Nós temos ali, então, um dicionário. Nós vamos criar um dicionário para armazenar e conter ali toda a nossa estrutura de tarefa, que no caso contém a descrição da tarefa, que vai ser a tarefa digitada pelo usuário aqui na nossa variável nova tarefa, e também vai conter o status da tarefa. Inicialmente, toda tarefa que for adicionada ao nosso sistema, ela vai começar com o status a começar. Então, a gente vai adicionar a tarefa aqui, ela vai inicialmente estar com esse status a começar, e depois o usuário, através do nosso menu de navegação, ele pode alterar este status. Passando então para outra parte aqui do nosso código, nós temos o ID de tarefas, uma variável que ela vai fazer o quê? Ela vai formatar a nossa tarefa dentro da nossa lista de tarefas. Então, qual que é essa formatação da nossa tarefa? Como que essa nossa tarefa vai ser formatada? Primeiro, a gente vai criar uma lista para armazenar toda a formatação. Dentro dessa lista, então, nós vamos ter ali a estrutura do nosso objeto, que vai conter aqui o nosso ID, a nossa descrição e também o status inicial da tarefa, que foi definido por padrão ali como a começar. Depois nós vamos então aplicar ali um for in na nossa tarefa, vai contar com a função enumerate. Essa função em específico, ela ficou responsável por atribuir a cada elemento, a cada item da nossa lista de tarefas, um ID, iniciando ali como um. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa formatação aqui, né? ID, elemento, status. Perfeito, né? Elemento aqui no caso a descrição. ID, descrição, status. Para cada ID, para cada elemento da nossa lista de tarefas, opa, para cada elemento da nossa lista de tarefas, nós vamos aplicar a função enumerate, que vai ficar responsável por colocar um ID na nossa tarefa. Então, ele vai pegar o elemento da nossa lista de tarefas e vai colocar um ID único, no caso, iniciando ali como 1. Então, ele vai colocar na primeira tarefa 1, na segunda tarefa 2, na terceira tarefa 3, na quarta tarefa 4 e assim por diante. E por fim, ali nós temos a função print, né, com o texto ali indicando qual foi a nova tarefa criada. Perfeito, pessoal? Esse aqui foi a nossa primeira função a ser analisada do nosso sistema de gerenciamento de tarefas. Quando nós vamos então para a análise da segunda função que eu separei aqui para nós analisarmos juntos, nós temos então a função editar tarefa, que ela vai trabalhar algumas estruturas que nós não tivemos ali na nossa primeira função, e também ela vai apresentar estruturas que foram utilizadas durante todo o desenvolvimento do nosso sistema de gerenciamento de tarefas. Então, nós temos aqui a função editar tarefa, que vai receber como argumento a nossa nossa variável lista de tarefas. Perfeito. Dentro da nossa função, nós vamos iniciar primeiro mostrando para o usuário todas as tarefas que foram inseridas e armazenadas no nosso sistema. Então, nós vamos resgatar a nossa variável que contém todas as tarefas e vamos mostrá-la ao usuário através da função print, passando como argumento, então, a nossa variável ID de tarefas, que contém todas as nossas tarefas com os seus respectivos IDs. Perfeito. A segunda coisa que nós devemos fazer, a segunda etapa, é basicamente pegar qual é a tarefa específica que o usuário deseja alterar, deseja editar. Depois de nós pegarmos essa informação, nós devemos fazer um tratamento de dado. Isso aí foi muito falado durante o nosso semestre. E para a gente fazer esse tratamento, a gente precisa definir o tipo de dado que nós iremos receber, que no caso ali é um dado do tipo inteiro. Depois de nós recebermos então essa informação do usuário, nós vamos pegar e trabalhar ela dentro de uma estrutura condicional if-else. Essa estrutura condicional ela serve para tratar algumas condições, onde nós temos ali uma condição definida no nosso if, né, onde o nosso ID para editar ele precisa ser maior ou igual a 1.
e ele precisa ser também menor ou igual ao tamanho da nossa lista. Esta função len, ela é utilizada para trabalhar com listas e ela basicamente pega quantos itens compõem essa lista, estão dentro dessa lista, foram inseridos nessa lista. Então, a nossa estrutura condicional if else, ela vai receber essa primeira condição para ser analisada. Sendo essa condição verdadeira, o que que nós vamos ter então? Nós vamos ter uma execução de um código. Primeiro, é uma variável que vai pegar a nova descrição através da função input, onde o nosso usuário estará digitando a nova descrição da nossa tarefa. Depois, nós pegaremos a nossa lista de tarefas, que armazena todas as nossas tarefas, e estaremos fazendo ali uma edição da descrição. Agora a descrição vai ser alterada para a nova descrição. Depois disso, nós vamos printar que a tarefa tal foi atualizada para a nova tarefa, a nova descrição. Então, caso a nossa condição primeira, inicial ali, não seja verdadeira, nós vamos então executar a função que está dentro do else, que no caso ali é id inválido, tente novamente. E esse return serve para voltarmos para o menu. Perfeito. Dando continuidade aqui na análise dos TPs, vamos agora para o TP de número 2. No TP de número 2, nós construímos um simulador de gerenciamento de dados, onde nós aprendemos a manipular dados com SQL. Nós aprendemos também os comandos básicos de SQL e todo o tratamento de dados que deve ser feito antes de nós realizarmos qualquer consulta. Durante essas competências aqui que nós desenvolvemos, eu decidi focar em apenas duas metodologias. A primeira é a estruturação e a inserção de dados, que no caso aqui nós definíamos quais são as tabelas que nós havíamos de ter. Esse simulador de gerenciamento de dados simularia uma empresa. Então, no caso, nós teríamos que trabalhar com as tabelas de funcionários, cargos, departamentos. Depois de nós definirmos as tabelas, nós também deveríamos definir os atributos de cada tabela, né? Como a tabela funcionários, ela deveria ter um atributo para cada funcionário, o nome do funcionário, o salário desse funcionário, e depois também criarmos os relacionamentos entre as tabelas. No caso, como que a tabela funcionário vai se relacionar com a tabela de cargo? Como a tabela de cargo vai se relacionar com a tabela de departamento? Qual que vai ser o tipo desse relacionamento e assim por diante. A segunda metodologia foi as consultas, né, que nos possibilita também a ver se nós tratamos os dados corretamente e também se os dados estão funcionais, né, se ela está retornando a quantidade de funcionários certas, se ela está, quando nós selecionamos cargos, se ela está de fato ali mostrando os cargos ali que nós selecionamos e assim por diante. Quando nós vamos então aqui para análise do código, nós temos aqui a criação de uma tabela, né? Esse formato aqui ele foi utilizado para as outras tabelas também, né? Nós temos uma tabela bem simples aqui com um ID, que é uma primary key, que é uma integer ali, né? Então, a cada novo ID, né? A cada novo funcionário, esse novo funcionário também vai receber um ID novo que vai se diferenciar de qualquer ID de outros funcionários. Esse tipo, né? O tipo desse dado vai ser um dado integer, né? Que vai se inteirando ali a cada nova inserção de dado. Aqui nós também temos ali do lado do ID funcionário o nome do funcionário, que é do tipo texto, que não pode ser nulo, né? Cada funcionário novo, nós precisamos aí que ele contenha um nome. Nós temos ali o ID de cargo também, o ID de departamento, o atributo salário, né, que ele vai receber ali o tipo real dos conjuntos reais, então ele pode receber ali um valor dos conjuntos reais. Nós poderíamos também ter utilizado ele inteiro, mas por alguma questão de manipulação de dados aí, eu preferi usar real, né, porque o salário
do funcionário, ele pode ser quebrado, na verdade, né? A gente pode receber aí 1455,35 e aí trabalhar ali com cálculos ou alguma média facilitaria, trabalhando com o tipo real. Também não pode ser nulo, né? Data de admissão do tipo date também não pode ser nulo. E ali nós temos uma conexão, uma relação com outras tabelas, que no caso nós temos referência ali na tabela cargos, que vai receber o atributo ID cargo e vai ser referenciado no ID cargo da nossa tabela funcionário, né? Para a gente realizar essa relação, a gente utiliza ali o comando foreign key, né? Que é conhecido aí como FK. E também ali nós temos o ID departamento, que foi referenciado da tabela departamentos, cujo o atributo que foi resgatado também contém o mesmo nome, ID departamento. Vamos agora analisar as consultas que realizamos no TP de número 2. Eu peguei uma consulta aqui que é bem complexa, né? A consulta de número 5, onde nós listamos qual departamento que possui o maior número de estagiários. Para isso, a primeira coisa que a gente deveria fazer é selecionar todos os departamentos. O atributo que nós utilizamos ali para selecionar todos os departamentos foi o atributo nome do departamento, né? Também nós realizamos a contagem dentro de cada departamento da quantidade de funcionários que existem e colocamos eles dentro de uma nova coluna chamada Total Estagiários. Para isso, nós precisaremos fazer o filtro, né, dos funcionários que têm os seus cargos igual a estagiários. Aí então nós entramos ali através do comando from na tabela funcionários. Entramos ali também nos departamentos e selecionamos cada ID do departamento. Entramos na tabela cargos ali para selecionar o ID de cada cargo e filtramos ele ali com o nosso comando where, né? É, o atributo nível, cujo ele será igual a o valor de estagiário. Então, nós fizemos ali uma seleção dos funcionários, dos departamentos e do cargos, e nós colocamos ali também uma condição com o nosso where, onde ele olharia para o atributo de nível e selecionaria apenas os níveis cujo o valor foi igual a estagiário. Depois de nós realizarmos essa seleção e essa filtragem, nós agrupamos os valores pelo nome do departamento, utilizando o comando group by, e ordenamos o total de estagiários, né, nesse grupo que nós criamos ali pelo nome do departamento em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, e só printamos, só mostramos ali para o usuário o departamento cujo valor era o primeiro, né? O primeiro ali no nosso ranking do total de estagiários, ou seja, o departamento que continha mais estagiários. Vamos agora para o TP de número 3. O nosso TP de número 3 ele adiciona algumas complexidades ao TP de número 2. É o mesmo sistema de gerenciamento de dados da empresa. São algumas tabelas, porém agora a gente vai acrescentar novas tabelas aí para adicionar uma complexidade um pouco maior. E eu separei esse projeto em três partes. A primeira parte foi a criação de um banco de dados com todas as informações que nós tínhamos e a inserção de dados nas novas tabelas que nós criamos. É interessante que uma das etapas ali que o professor Alciane passou para nós era que, através desse banco de dados que foi criado para a empresa, nós pudéssemos extrair esses dados para arquivos exteriores. Isso é muito interessante porque às vezes a gente precisa mandar para algum departamento específico, né, uma tabela com todos os dados ali que foram requisitados, e nós podemos fazer isso facilmente criando arquivos externos, como no caso ali do CSV. Poderemos também formatar para outros formatos, mas ali o escolhido foi o CSV. E depois, como de costume, nós vamos utilizar os arquivos que criamos, os arquivos CSV, para a realização das consultas com a linguagem Python e também a biblioteca SQLite 3. Um dos códigos que eu separei aqui foi para criação do banco de dados, onde nós utilizamos ali a função de connect, né,
para adicionar um cursor nos nossos arquivos ali, selecionar ou criar novos arquivos ali. É interessante que essa parte aí, essa matéria, a gente trabalha com a manipulação de arquivos, né? Até criação, alteração, modificação, tratamento ali de arquivos. E então nós utilizamos ali a nossa biblioteca SQLite 3 para inserir os comandos SQL e criar um novo banco de dados. Uma coisa interessante e importante que eu gostaria de ressaltar aqui é que após a gente abrir qualquer arquivo, nós não devemos nos esquecer de fechar os arquivos. Por quê? Porque se nós não fecharmos e executarmos outro código, pode acabar acontecendo de nós corrompermos os dados que foram inseridos ou manipulados no arquivo em que nós abrimos. Então, é sempre importante aí, foi uma dica do nosso professor, fecharmos os arquivos que foram abertos. A segunda etapa foi a criação dos arquivos CSV. Isso aí também foi uma questão mais fácil, onde nós utilizamos ali os cursores, né, para executar algumas funções ali. E no caso eu coloquei o print de todas as tabelas que foram criadas, tabela como funcionários, cargos, departamentos, histórico de salários, dependentes. Eu não vou explicar toda a função para a gente acabar não perdendo muito tempo aqui, mas de forma bem resumida, é uma função que vai utilizar ali também o SQLite 3 para acessar o nosso banco de dados e selecionar cada tabela que foi criada. E a partir do nome de cada tabela, nós precisamos criar um novo arquivo referente ao nome da tabela que foi selecionada. A gente pode ver ali a nossa variável tabelas, onde nós colocamos ali cada tabela que deveria ser criada. No caso, uma tabela no formato do arquivo CSV, cujo nome seria funcionários, outra cargos, outra departamentos, histórico de salários e dependentes. Utilizamos ali também outro for in, uma função aí, né? Uma estrutura que nós vimos aí no TP de número um para selecionar cada tabela no grupo tabelas e ali fazer a criação dos nossos arquivos CSV. Perfeito? Os nossos arquivos criados aí, nós colocamos ali a mão na massa, onde nós realizamos algumas consultas com SQL e Python. Aqui eu peguei a nossa consulta de número 6, onde nós utilizamos ali a biblioteca SQLite 3, né, para executar todos os comandos SQL. E também peguei aí a consulta de número um. A consulta de número 6, o nosso objetivo era listar o funcionário com a maior média salarial. E a nossa consulta de número um era listar individualmente as tabelas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Vamos agora então para o TP de número 4. Ficando um pouquinho mais de complexidade, agora nós não apenas trabalharemos com banco de dados, com arquivos SQL ou também arquivos Python. Nós utilizaremos uma estrutura um pouco mais robusta e melhor ordenada, né, onde nós podemos utilizar ela em diversos ambientes, como no caso, no ambiente web, ou até exportar para outros tipos de formatos, como XML e outros tipos, né? Bem conhecidos aí nesse mundo da análise de dados, né, da ciência de dados. Nós então utilizaremos ali o Python e o SQL para criar um arquivo JSON e utilizá-los ele na plataforma de visualização do Looker Studio. As metodologias que nós criamos, eu também separei ela em três etapas, né? Onde a primeira nós reutilizamos toda aquela estrutura do TP de número 3, criação do banco de dados, inserção de dados. Agora nós também criamos novas tabelas para aumentar um pouquinho mais a complexidade do nosso sistema, né? Simulando de fato como se fosse na vida real aí um sistema de funcionários. Opa, passei sem querer. Aqui também a segunda metodologia que eu utilizei foi a criação, né, dos arquivos JSON para fazer a manipulação deles ali no na nossa plataforma do Looker Studio, né, do Google Looker Studio. E o terceiro ali foi a parte mais fácil ali, a parte mais
empolgante, onde a gente vê o negócio de forma visual, onde nós realizamos ali um relatório no Looker Studio para entender todas as consultas, tudo que foi trabalhado ali e ver que pode ser aplicado aí de uma forma bem útil no seu dia a dia. Aqui, reutilizando alguns códigos dos TPs anteriores, nós criamos todas as tabelas, nós selecionamos ali cada tabela que deveria ser criada, e através dessa seleção nós criamos arquivos CSVs. No caso, nós adicionamos novas tabelas, como a tabela projeto desenvolvidos e a tabela também recursos do projeto, né? Os recursos que foram utilizados aqui nesses projetos, para dar um pouquinho mais de complexidade ao nosso sistema. Passando agora para a criação do nosso JSON, antes de nós realizarmos a criação dos JSONs, nós fizemos algumas consultas para verificar todo o tratamento de dados, né? Para verificar ali se os dados estavam sendo inseridos de forma correta, nos campos corretos, né? Se não havia nenhum erro. E depois nós criamos ali um arquivo JSON para cada consulta que foi feito, utilizando ali aquele mesmo método do cursor ali, abrindo ali uma formatação, né, do TF8 ali para nossa inserção de dados e criando o nosso arquivo JSON. Perfeito? Uma coisa interessante, que foi a parte mais legal, eu até deixei o link aí para a gente visualizar, eu não vou abrir aqui, mas esse link leva diretamente aí para o nosso relatório. Nós temos aqui a construção do nosso relatório a partir de um arquivo JSON, criado com comandos Python e SQL. Nós fizemos aqui alguns filtros, nós criamos tabelas ali mostrando cada consulta que havia sido feita através da linguagem Python. Nós também criamos tabelas e marcadores aí para mostrar tudo o que nós fizemos durante esse período. Chegando agora no TP de número 5, essa parte eu confesso que foi a que mais me chamou a atenção, foi a que mais eu me senti empolgado para fazer, onde nós aprendemos ali técnicas de web crawling, web scraping e toda a manipulação de dados, né, que nós poderíamos utilizar essas técnicas aí no SQL. No TP de número 5 eu escolhi o site Simpla para a realização, né, da prática dessas técnicas, onde nós deveríamos puxar os eventos e listar as características de cada evento que estavam contidas dentro do site Simpla. Então, nós primeiro selecionamos o site, analisamos ali como que funciona o site, qual era o tipo de formatação dos eventos dentro do site, né? Analisamos ali um pouco da parte do front-end, do HTML, né? Do site que foi analisado e puxamos informações como título, data, horário, localização e o link do evento, para caso você queira participar. Depois disso, ficou fácil, né? Conseguimos aí fazer essa extração dos dados, agora é só realizar as consultas. Indo um pouquinho agora para a prática, mostrando um pouquinho dos comandos que eu utilizei, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é pegar o URL e criar o cabeçalho. Por quê? Como nós sabemos, nós aprendemos aí nos semestres passados, o navegador ele sempre faz um requerimento para obter as informações do servidor, mas o servidor ele consegue identificar a entidade que está fazendo o requerimento. No caso, nós precisaríamos informar ao servidor que o requerimento estava sendo feito através de um navegador. E para a gente verificar e validar se essa requisição foi feita de forma correta, nós utilizaríamos ali uma biblioteca chamada Request, né, para analisar os requests, os requerimentos que foram feitos e verificar se ele nos retornou ali com o código 200. Depois disso, né, depois de ter entrado ali no servidor, basta a gente analisar ali o HTML, verificar as classes, os identificadores únicos de cada elemento para selecionar as informações que a gente quer.
No caso ali, nós selecionamos todos os arquivos A, né? Que são as tags, né? De âncora do HTML, do front ali do site Simpla, cuja classe era igual a SimplaCard. Cada evento do Simpla estava dentro de um elemento âncora e dentro do elemento âncora, ele estava ligado, né, estava relacionado a uma classe chamada SimplaCard. Depois disso, nós puxamos ali as informações desse SimplaCard, como o link do evento, o nome do evento, a data do evento, o horário do evento e o local, né, do evento. Perfeito. Depois de nós realizarmos toda essa extração, nós criamos um arquivo externo para armazenar essas informações que foram extraídas, que no caso ali foi um banco de dados, onde nós inserimos uma tabela chamada evento, né, para identificar ali todas as características do evento que foram extraídas. Depois disso, nós realizamos algumas consultas, né? Realizamos algumas consultas aí no nosso banco de dados, que aí no caso ficou um pouquinho mais fácil. Nós listamos ali os eventos. Eu estou mostrando aí para vocês algumas consultas que eu realizei. Eu não vou me prolongar muito para não ficar muito longo esse vídeo aqui, mas indo agora para a parte da conclusão, esse semestre aqui foi um semestre muito bacana, onde nós aprendemos desde o básico da linguagem Python até uma parte mais avançada, né, da modelagem, da estruturação de dados ali. Nós aprendemos conceitos básicos como variáveis, tipos de dados e etc., para utilizar isso em ambientes mais complexos, né, como ali no ambiente mais robusto, como o SQL, um banco de dados, um arquivo CSV, um arquivo JSON, ou até mesmo aí na extração de dados, de arquivos externos, até mesmo de sistemas externos, como nós fizemos aí com o site através das técnicas de web scraping. Professor Alcione, turma, eu só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço aí, fiquem com Deus e até a próxima.